Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM. Um grande fraterno abraço a todos vocês que estão em sintonia comigo agora. Esteja você no carro, na sua casa, no computador, no iPhone, no iPad, não importa no que você esteja. Sinta-se agora sintonizado comigo, onde vamos, nesses 25 minutos, trocar ideias sobre diversos assuntos. Queridos ouvintes, você que está me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz, eu sempre procuro aqui trabalhar de acordo com a minha visão, com a minha reflexão, a sabedoria das idades. Colocar nesses 25 minutos que tenho aqui com vocês, uma possibilidade de uma conexão com ideais mais elevados. Então, quando eu digo ideais mais elevados, seria a conexão com os seres especiais que sempre trouxeram a renovação do verbo aqui na face da Terra. De quem nós estamos falando? Estamos falando de Krishna, estamos falando de Buda, de Moisés, de Cristo e de todos esses grandes seres que sempre trazem de uma forma altruísta para vocês a possibilidade de você se sintonizar com ideais maiores. Então vamos procurar direcionar o programa hoje sobre o que representa na atualidade agora um tempo real e um tempo ilusório. O meu mestre, professor Henrique José de Souza, da Eubiose, Avatarizando a Consciência de JHS, ele nos deixou um ensinamento muito bacana que eu vou tentar, através dessa simples frase do professor, simples no sentido da aparência, mas na essência carrega um monte de coisa. Ele disse o seguinte: do ilusório me conduz ao real. Vamos começar a entender o que representa isso. Hoje a humanidade ela está imersa num princípio elevado. Esse princípio elevado representa um quinto sistema evolutivo. O que seria esse quinto sistema evolutivo? A sintonia e a conexão com o mestre interior que está dentro de cada um de nós. Nós estamos hoje no sentido ilusório, quando nós observamos os reinos, as consciências, tudo que está manifestado, nós temos um mundo na realidade do quatro. Nós temos os quatro reinos, mineral, vegetal, animal e o ser humano, o abominal. Nós temos as quatro estações do ano, nós temos os quatro elementos. Mas, no momento atual, na verdade, isso podemos dizer desde 1900. Porque quando nós falamos de assuntos, vamos colocar assim de uma forma simplista, para que exista uma reflexão mais fácil de todos, quando nós falamos de espiritualidade, 100 anos, 1000 anos é um estalar de dedo em relação ao que representa todo esse avanço que nós estamos vivendo no momento. Então, desde 1900, o ser humano vive na atualidade, um ano que ele vive equivale a 10 anos. Então, nesses 100 anos que passaram de 1900 até o ano 2000, na verdade, o ser humano já atingiu os padrões vibracionais do que seria, no sentido real, o ano de 3000. Então, quando nós começamos a entender esse sentido de realidade e de ilusório, tudo depende do estado de consciência, do que você conecta e de como você valoriza isso. Por que a data de 1900? Seguindo a sabedoria das idades, no ano de 1900 nós tivemos um nascimento que foi um aprestamento, ou poderíamos dizer assim, um grande avanço para a humanidade, o nascimento de 7 seres especialíssimos, que a gente já fez vários programas, né, Paulo? Se a pessoa buscar, né, nascimentos, eu não sei como o Paulo colocou as palavras de busca. Se você colocar a palavra do nosso programa, de repente no YouTube, você colocar ali Caminhos da Consciência e Dianes, que com representam, pode ser com Y, D-Y-A-N-I, né? Então um Diane, que é um grande sacerdote do Altíssimo, nasceram essas 7 pérolas aqui no planeta Terra, através de uma grande providência divina, trazendo uma aceleração fantástica em relação à nossa evolução. Isso seguindo a sabedoria das idades. E esses seres nasceram de 1 a 8, na verdade 7, o 8 representa a síntese deles, de 1 a 7 de julho de 1900, nascendo em diversas partes do planeta.
Então eu peço para que você simplesmente reflita o quanto a humanidade avançou no século passado. Quantos séculos nós andando de cavalo, a gente praticamente atrelados ao impulso somente humano como evolução. No século passado, a partir de 1900, o ser humano evoluiu demais. Veja a tecnologia, veja as artes, vejam todos os pontos, a própria ciência, porque o ser humano que está conectado com esses padrões, ele tem condições de captar esse quinto princípio, que seria o anjo já manifestado na Terra. Isso acessa suas vibrações interiores, e essas vibrações interiores faz com que ele se torne um mestre. Mas quando eu, Newton Schultz, converso com vocês sobre esse mestre que esse ser humano acessa, não é um mestre que ele vai ficar idolatrando, que ele vai achar de uma forma exterior, que ele vai seguir, que ele vai escutar tudo que ele vai falar, e de uma forma totalmente, vamos dizer assim, desvalorizada, você fica dependente dessa consciência. Não, é o mestre de cada um. Isso que nós precisamos entender. Isto que é o momento do retorno do Cristo, de várias religiões, que acontece nesse exato momento da humanidade. Por isso que nós enxergamos tantas sombras, porque existe muita luz no processo. Então, neste momento, todos nós estamos respirando, todos nós estamos em sintonia vibracional com esses valores. Então, quando nós falamos um termo do Oriente, avatar é a projeção da lei, ou a projeção da divindade na face da Terra, isso já está esparramado entre todos nós. Então é o momento da humanidade acordar. E desde 1900 nós já temos esse padrão, vou utilizar o termo agora, sendo que eu já expliquei, avatárico presente. A era de Aquário se firma a passos largos. Então você tem hoje na atualidade, nesses dois caminhos, o caminho real e o caminho ilusório seria o despertar, ou você retorna e você fica preso nessa situação atual. Aí eu pego um filme que eu sempre cito aqui para vocês, o Matrix, ou Matrix, aquele filme onde o Morfeu, ele pega e demonstra as duas pílulas para o Neo e pergunta, você quer o real ou você quer o ilusório? Isso está acontecendo para todos nós. O Morfeu oferta isso para nós hoje, para se nós podemos ter a condição de acordar desse sonho, ou se nós vamos continuar imersos nesse mesmismo, se nós vamos fazer parte desse mecanismo que nos aprisiona, que acaba fazendo do que? Um relacionamento mal resolvido, uma situação financeira mal resolvida, um problema de saúde, um problema familiar, ou o que você quiser falar, que isso seja superior a esse mestre que está dentro de ti. Se você tem condições de entrar em sintonia com este seu Buda interior, esse seu avatar interior, você acorda. Então todas essas coisas secundárias que fazem parte do mecanismo da vida no qual você está imerso, elas se tornam ilusórias. Daí que vem o termo iluminação. Então você ilumina a sombra. Então você tem condições de entrar nessa realidade que desde o ano de 1900 está espargida para todos nós. Então o processo da iluminação, o que vai fazer? Iluminar as sombras. Então hoje, se você começa a trabalhar, se você começa a entrar em sintonia com esses padrões, o quinto princípio se torna uma coisa evidente dentro de ti. Daí que vem um outro ditado, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E o Buda, o Cristo, o Krishna, o Maomé, colocando todas as religiões, Moisés, ele retorna agora mais diluído na humanidade. Ele não retorna de uma forma como uma pessoa que você vai idolatrar e seguir. Então, se você se atenta a esses valores, você começa a perceber que você tem condições de jogar luz em todas essas situações que estão sombrias. Aí quando a gente pensa no coletivo, eu falei no sentido individual dos nossos problemas, familiares, relacionamentos, financeiros, agora eu peço para você abrir um pouco mais a sua mente.
Olhe o país que você vive. Olhe a situação do planeta. Comece a observar como está a consciência coletiva do planeta. O que nós somos aqui no país em relação a essa política desgastada. O Brasil é um país capitalista. Você pode pegar também os socialistas, os comunistas. Pegue e veja como isso não religa mais ninguém a nada. Então, quando você começa a perceber que os padrões religiosos, que já foram totalmente deturpados pela humanidade, principalmente pelos seus dirigentes atuais, existe mais o ouro de César sendo valorizado do que os verdadeiros valores de Deus. Aí eu pego o próprio Cristo como exemplo. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Mas na atualidade, quando você começa a desenvolver a sua consciência coletiva, você não deve pensar nesses valores como alguém que vai indicar para você aonde está o César e aonde está o Deus. Então, se você atualiza esse ensinamento, você observa ele agora. Bom, minha vida está cheia de sombras. Eu estou com problemas em todos os sentidos na minha vida. O que eu faço agora? Porque você, de repente, está valorizando o César, mas não o César no seu sentido financeiro. Você está preso no ilusório. Você está preso na matéria. Você não está se desprendendo com a possibilidade de luz que você pode atingir neste momento maravilhoso, nesse momento, vamos utilizar uma palavra mais atual, esse momento quântico. Esse momento de possibilidades que a humanidade encontra. Então, primeiro você tem que formar esse valor dentro de você como um Deus, para que os valores de César sejam um complemento para esse Deus que você firmou. Então, quando você consegue desenvolver esse padrão desse quinto princípio, quando você começa a se sintonizar ou entrar em vibração real com o que realmente você quer, aí sim. Aí os valores secundários ou os valores de César, eles começam a se tornar simplesmente o quê? Efeitos. Peguem o próprio Cristo falando. Cuida primeiro dos valores espirituais, que o resto vos será dado como acréscimo. Só que nós não devemos ver esse ensinamento como uma realidade simplesmente de idolatrar símbolos, idolatrar santos, idolatrar deuses. Isto acabou. Quem continuar simplesmente conectado a esses valores, mesmo sem perceber, por mais que exista uma boa intenção, ele perde o valor de realização. Então, o valor de realização atual, o qual o ser humano pode atingir outro, está através da cultura, está através da boa vontade, está através de um trabalho real de valorização de caráter e moral. Quando esses bons costumes, mas os bons costumes que são formados dentro de você, que você tem a condição de olhar e observar o meio no qual você está inserido, aí sim você começa a entrar em sintonia com o seu Deus. Esta é a minha visão particular. Você não precisa aceitar como a verdade. Eu só peço que você, aí o nome do meu programa, Caminhos da Consciência, você procure entrar em sintonia com o que eu estou falando como um caminho. Se de repente ele não funcionar, que você simplesmente vai observar, eu estou colocando os meus valores espirituais e não estou vendo o resultado. Talvez você não tenha entendido o que eu estou falando. Então, o que seriam esses valores espirituais? Vamos retornar para o início do programa e eu passo algumas receitas básicas para vocês. Nós estamos vivendo num momento que esse quinto princípio, ou princípio do anjo, mestre, ou seja, o nome que você dá, segundo as suas teogonias, as suas próprias visões, ele só surge como um ponto central de uma cruz que é feita na atualidade. Então você tem 4 elementos e 4 consciências que têm que ser trabalhadas e harmonizadas para que surja o quinto princípio, que na Kabbalah as pessoas chamam de tetragramaton. Daí que você entende que tetra, 4 é essa cruz, e na verdade é expresso como um pentagrama, mas não um pentagrama dessas bobagens de magia e etc. Isso também é tudo passado. O que você tem que entender agora é que você é esse padrão de conquista. Então, como você trabalha esses 4 valores dentro de si? Como que você trabalha esses 4 reinos dentro de si? Como que você trabalha essas 4 consciências? Vamos do sutil para o mais denso.
Quando a gente fala do princípio mais refinado, mais sutil do ser humano, é a mente, o corpo mental. É você pensando agora. É você deduzindo com o que eu estou falando para você agora. Agora eu pergunto, de repente você está em sintonia comigo, você pode até chegar e falar assim, pô, o que o Newton Schultz está falando é interessante. Mas e depois que acaba o programa, o que você faz com esse conhecimento? Você vai atrás, você procura aprimorá-lo, você procura desenvolvê-lo. Ah não, aí você vai para a TV, você vai assistir Big Brother. Você vai pegar uma revista de fofoca para ler. Esse é o conteúdo mental que você coloca dentro da sua vibração. Você vai, depois que você escuta um assunto elevado, você vai falar mal dos outros aí fora. Você faz o quê? Você polui totalmente o seu corpo mental e o seu quaternário, ele fica todo desequilibrado para que o quinto princípio chegue. Então, veja o que você fala, veja o que você estuda, veja o que você lê, veja o que você assiste, vê o que você compartilha na rede social, no Facebook. Qual é o bate-papo que você tem no WhatsApp? Tudo isso é uma condução da sua consciência mental. Vamos a um outro princípio agora, o corpo emocional, o astral do ser humano. O que você faz com os seus sentimentos? Como que você conduz as suas emoções? Uma coisa que eu vejo, e isso eu vejo no meu meio familiar, e assim como eu estou conversando com vocês, eu falo isso também no meu meio familiar. Eu vejo as pessoas comendo e assistindo aqueles programas que alimentam aquele emocional errôneo, vão assistir o programa da desgraça do trânsito, da desgraça da polícia correndo atrás de sei do que, do assassinato. Ah, nossa, olha, o que você está fazendo? Você está colocando dentro do seu corpo emocional toda essa energia de desequilíbrio e você alimenta ele. E na hora que você quer trabalhar um emocional elevado, aí você chega nas redes sociais, depois de ter alimentado o seu emocional com essas porcarias, o que você vai fazer? Você simplesmente vai compartilhar coraçãozinho, eu amo todo mundo, viva a paz, paz e luz para todo mundo. Que falsidade! Que falsidade! Por que você não coloca a verdade que está no seu corpo emocional? Aí você vai sentir verdadeiramente, de uma forma direta, o impacto do que você alimenta. Então procure observar como você trabalha os sentimentos. Aonde está a verdadeira fraternidade? Aonde está a verdadeira caridade? Aonde está o verdadeiro ensinamento do Cristo? Não faça com o próximo o que você não queira que seja feito primeiro contigo. Então procure observar como você cuida dos seus sentimentos. Quais são as palavras quando você conjuga o verbo sentir ligado à sua pessoa? O que você sente? Você sente amor? Você sente alegria? Você sente paz? Você sente altruísmo? Você sente fraternidade? E eu não vou falar as palavras que são os antônimos disso que eu falei. Então basta você observar esse segundo passo. Então, do primeiro e do segundo, o que você trabalhou? A sua alma. Você simplesmente trabalhou todos os valores que estão ligados ao que você diz do seu corpo, que representa a condução da sua alma. Agora pergunto para você, os outros dois passos. Nós já falamos do elemento ar, fogo, com a mente e com a emoção. E a sua saúde, a sua vitalidade, a sua energia, que representa o elemento água em você. Como que você conduz? Como você utiliza toda a energia que você possui após você ter descansado, após você ter se alimentado? No que você conduz a sua energia? Quais são as prioridades dos seus atos? Você é uma pessoa que tem algo para fazer, você tem uma prioridade e naquele dia você desperdiça a sua energia em prol de coisas banais e inúteis e faz tudo, menos aquilo que você tinha que fazer. Então são pessoas que desperdiçam a fluência do elemento água no próprio organismo. São pessoas que antes de serem pessoas que falam que adquiriram uma doença, são verdadeiros doentes. São pessoas que estão permitindo, através da forma da condução da sua energia, estão permitindo que se tornem doentes para que depois ou posteriormente venha a manifestação da doença. Medite em relação à condução das suas energias. E por fim, o elemento terra.
tão importante, o elemento que aglutina esses três que eu falei anteriormente, ligados à nossa consciência física, esse corpo que tateia, que sente, que através dos sentidos entra em sintonia com tudo. Observe os seus atos. Observe a sua realização final através dos atributos anteriores que você desenvolveu. Você pensou, você teve uma ideia, você trabalhou o elemento ar, foi o primeiro passo que eu falei. Essa locomoção mental fez com que o seu corpo astral de desejos e paixões adquirisse, pegue a vibração dessa força e comece a transformar num real desejo. E para que esse desejo se cumpra, através da locomoção do elemento fogo astral, vem o elemento água. Você precisa ter energia para fazer algo. Agora o elemento terra que representa a realização. De repente você tem todos esses pontos bem definidos. Mas na hora que você vai colocar em prática, você vai fazer as mãos em obras, você vai fazer o ato em si, você não pratica. Você é muito bom para falar, você é muito bom para locomover os sentimentos, você tem até energia, mas na hora da realização você não faz. Você não consegue concluir. Você não tem uma pré-vontade dos elementos anteriores que vai fazer com que realmente você coloque em prática tudo que você fala, tudo que você sente, tudo que você tem energia dentro de si. Então, queridos ouvintes, esses pontos que eu falei para vocês, eles representam o básico para que o mestre seja acessado. Então, quando você se define com bons atributos mentais, bons atributos emocionais, e eu estou falando de forças verdadeiras, e não, eu vou tentar isso hoje. Tentar isso hoje é que você iniciou o caminho, mas você não chegou lá. Como você desenvolve a sua energia? E por fim, o que você é no seu dia a dia, o que é você caminhando, o que é você trabalhando, o que é você fazendo a parte que lhe compete segundo o caminho que você escolheu, é o elemento terra. Então, você só consegue acessar esse quinto princípio se você tem esses 4 atributos bem definidos. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo, se você está, de repente, falando assim, puxa vida, pelo menos um pouquinho do que o Newton Schultz falou faz sentido em relação a tudo isso, eu posso oferecer para você um caminho, para você meditar, para você entrar em sintonia com esses grandes seres, essas hierarquias que estão invisíveis ao olho físico, mas que podem ser acessadas através do seu esforço e superação, que são palavras que eu considero primordiais para que a gente consiga harmonizar esse trabalho. Quando eu digo para vocês esses passos, vocês pensam que eu também não estou na luta em relação a eles? Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho um convite para fazer para vocês hoje. Vamos lá. Esse convite está em relação ao Departamento de Eubiose de Santo André, aqui em São Paulo. Nós vamos ter hoje, dia 31 às 19 horas, uma palestra com uma pessoa super bacana, eu conheço ele há muitos anos, o nome dele é José Caetano Neto, conhecido como Caetano. Ele vai falar sobre, olha o tema da palestra, a sabedoria eubiótica para uma vida melhor. Para vocês que são de Santo André, fica na Alameda São Caetano, número 60. Você quer o telefone de Santo André? Você pode ligar para lá agora, possivelmente tem gente lá. O telefone 4438-8891. Repetindo, 4438-8891. Para você que é da região do ABCD, agora deve ter até EFGHY, eu não sei, mas se você está próximo a essa região, não perca essa palestra, totalmente gratuita. Repetindo, na Alameda São Caetano, em Santo André, número 60, telefone 4438-8891. Fechando o meu programa, se você quiser participar da Sociedade Brasileira de Eubiose, esteja onde você estiver no planeta, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br, e eu indico o departamento mais próximo de você. Você só tem que informar onde você está. Você pode estar numa montanha do Tibete, a eubiose chega até você. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.